Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e aqui não tem conjecturas lúdicas. É isso que você vai ver hoje nesse vídeo, um show de conjecturas lúdicas. Aquela conjectura para tentar sustentar o meu apocalipse do desejo, gente. Foi a maior dilmada que eu vi nos últimos 5 anos. E partiu de quem? De quem? Do Marisvan, gente, do Marisvan. Eu vou usar o vídeo do meu amigo Railan, ele tá debatendo lá com o Marisvan. Eu peguei um pedacinho ali do debate. Quem quiser aí, eu vou deixar no link aqui, na descrição, o link na descrição do vídeo do debate lá com o Marisvan, a refutação, que o Railan fez a respeito do tema que eu vou expor aqui hoje. Mas, gente, foi a maior dilmada dos últimos 5 anos na tentativa de defender o meu apocalipse do desejo. Isso é o apocalipse futurístico, gente. Isso é o apocalipse futurístico. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o like maroto nos vídeos e compartilhe os vídeos nas redes sociais. É um clique. Se inscreve, aperta no sininho, vai lá dar o like maroto, essa moralzinha pro canal, e depois abre um leque de opções no compartilhar. Se você quiser, copia o link ali e começa a distribuir nas redes sociais, ajuda bastante o canal, gente. E também tem a opção de ajudar o canal financeiramente, através do meu Apoia-se, do clube de membros, tem a chave Pix, fazer uma doação ali, sem ter aquele compromisso mensal, é o meu e-mail, a chave Pix, crismacabelos@gmail.com. E também tem aqui do lado o QR Code, mira o celular, através do QR Code você também consegue fazer uma doação com o Pix. Se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema, só dando esse like, compartilhando os vídeos, já está ajudando bastante. E as minhas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Eu não tenho mais o Instagram, tá, gente? Foi bloqueado e eu realmente não tenho interesse nenhum por essa rede social. Mas vamos ver hoje, cara, a dilmada, gente, a dilmada do Marisvan. O Marisvan é aquele cabra, que ele não esquece, ele é igual o Nando Moura. O Nando Moura tomou uma surra de um molequinho desse tamanho, chamado Nicolas Ferreira, mas tomou aquela surra e ele não esquece, ele não se conforma até hoje que ele tomou essa surra. Então todos os vídeos que ele faz, ele cita o Nicolas, enfim, ele chora, ele briga com ele mesmo, ele não acredita que ele tomou uma surra do Nicolas Ferreira. A mesma coisa o Marisvan, ele não aceita até hoje que ele tomou uma surra do Cris Macabeus, ele não esquece, gente, ele não esquece, a todo momento fica citando o meu nome nos vídeos que ele faz ou nas redes sociais, toda vez que está debatendo com alguém ele cita o meu nome, e quem não assistiu, o debate que eu fiz com o Marisvan, tá aqui no meu canal, é só colocar lá, o debate Cris Macabeus e Marisvan, tem 2 vídeos, um que ele ficou perdido na casa procurando o sinal do Wi-Fi, eu não sei por que ele não encontrou o sinal do Wi-Fi, e depois nós tivemos um debate que ele tomou uma surra, mas uma surra, que ele saiu até torto do debate, E durante o debate, ele colocou muita questão daquela aliança eterna que Deus prometeu a Jerusalém, uma aliança eterna. Só que ele realmente tem uma desonestidade intelectual nesse ponto, porque ele não coloca os pontos que as escrituras apontam para essa aliança. Porque ela não é incondicional, é uma aliança condicional. Ela é uma aliança eterna, desde que Jerusalém se mantenha fiel. A partir do momento que Jerusalém não se mantém fiel a Deus, essa aliança é quebrada. Então ela é eterna, mas ela é condicional, não é incondicional. E ele prega nos seus vídeos como se essa aliança fosse uma aliança incondicional. Ou seja, fosse uma aliança, Jerusalém pode fazer qualquer coisa no mundo, que Deus continua mantendo essa aliança eterna. E não é isso. As escrituras não dizem isso, tá? A Bíblia não diz isso. É uma aliança condicional. E Jerusalém quebrou essa aliança, tá? Por várias vezes, Jerusalém quebrou essa aliança e é lógico, O ápice, o ponto final foi o quê? A crucificação de Cristo. Antes de Cristo, Jerusalém matou todos os profetas. Jerusalém matou.
crucificou Jesus Cristo e depois de Cristo perseguiu a igreja. E perseguiu os apóstolos e fez uma carnificina apostólica. Ela quebrou essa aliança, gente. Não se manteve fiel, tá? Eu vou mostrar aqui que quando uma aliança é eterna, ela tem condições, é condicional. E quando quebra com as regras, quebra as leis, essa aliança também é quebrada, tá bom? Mas aqui, gente, eu não vou me aprofundar muito na questão da aliança, acho que o Robson vai fazer um vídeo sobre isso. Eu vou me aprofundar na Dilmada, gente, na Dilmada. Sério, na Dilmada. Durante o debate, ele pediu para que eu mostrasse para ele um texto bíblico no qual Jerusalém não era mais a cidade de Deus, não tinha mais essa aliança. Eu falei para ele assim, ó, Jerusalém foi substituída, Jerusalém terrena, que eu falo terrena, mas Jerusalém, né? Aqui no planeta Terra, essa Jerusalém material, essa Jerusalém tangível, ela foi deixada de lado, ela foi substituída pela Jerusalém celestial. Tá? Ele, onde tem isso? Aí eu mostrei aquele texto de Gálatas, no capítulo 4. Eu vou mostrar para vocês o texto aqui. Olha só, o que o texto diz? Todo mundo conhece esse texto porque eu já usei ele em vários vídeos. É Gálatas capítulo 4, versículos do 21 ao 31, tá? Aí o texto diz assim, ó: Dizei-me vós que quereis estar sujeitos à lei. Não ouvis a lei? A escritura diz que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava, que é Agar, né, a escrava do Egito, e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres correspondem as 2 alianças. Então nós temos 2 alianças. É isso que ele está falando aqui no texto, tá? Uma, a do Monte Sinai. Por que a aliança do Monte Sinai? O que tem no Monte Sinai? Acho que ele não leu o Antigo Testamento, tá? Mas a aliança foi feita no Monte Sinai. Por isso que fala que depois vai falar que corresponde o que? A Jerusalém atual, porque Jerusalém atual estava presa àquela aliança do Monte Sinai. Isso que São Paulo está falando aqui. Então ali fala assim, uma aliança do Monte Sinai, que gera para a escravidão. Ele fala que essa aliança feita no Monte Sinai, tá? No qual Jerusalém, a cidade de Jerusalém estava presa, essa aliança gerava para a escravidão. E tudo está girando em torno dessa aliança que Jerusalém estava presa a ela e do termo escravidão, tá? Aí fala assim, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia, ele só está dando uma localização do local onde foi feita a aliança. Aí diz assim, e corresponde essa aliança, tá? Ó, presta atenção, vou ler de novo, né? As 2 alianças. Uma aliança, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, e é Agar, a escrava do Egito. O Monte Sinai está na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Ou seja, o que é a Jerusalém atual? O que é a Jerusalém para São Paulo? Aquela Jerusalém terrena que crucificou Jesus Cristo. Então ele está falando que essa Jerusalém estava presa às leis do Sinai. Isso que ele está falando. Ó. Aquelas leis, aquela aliança do Sinai, Jerusalém está presa e escrava com seus filhos. Por isso que São João, lá no Apocalipse 11, chama, né, a grande cidade de Egito, porque ela corresponde a Agar, que é a escrava do Egito. Entenda, tudo isso aqui é uma exegese. Quando você vai debater com uma pessoa como Marizan, não permita que ele cague regras. Aí ele começa a colocar regras para você. Ele sempre faz isso, tá? Isso aí, gente, isso aí funciona com o pessoalzinho que segue ele, tá? Aí vai falar assim, mas esse texto aqui não é escatológico, você não pode usar esse texto para interpretar o Apocalipse. Isso é como se diz, é um sofisma. Isso é um sofisma, tá? Ele começa a inventar os sofismas na cabeça dele na hora para poder descontextualizar o texto. Ah, mas eu não quero esse texto, esse textinho aqui não serve para mim. É mais ou menos isso que ele fala, tá? Não permita que uma pessoa como o Marizvan cague regras para você, tá? Ele não tem autoridade divina para cagar regras. Então aqui, esse texto está falando da Jerusalém, e que era escrava, aquela Jerusalém atual. O que é Jerusalém atual?
para São Paulo na época, aquela Jerusalém que ele vivia, né? Ou que ele viveu, acho que ele não estava mais em Jerusalém quando escreveu isso daqui. E o texto continua dizendo assim, olha, né? Mas a Jerusalém do alto, ó, Jerusalém do alto, olha para o céu, a Jerusalém do alto é uma outra Jerusalém. A Jerusalém do alto é livre. E esta é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não davas à luz. Rejubila e canta, tu que não tinhas dores de parto, pois são mais numerosos os seus filhos, os filhos da abandonada, do que daquela que tem marido. Como Isaque, irmão, vós sois filhos da promessa. Como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa. Olha só, o que São Paulo está falando? São Paulo está falando que os cristãos são os filhos da promessa. Você é o filho da promessa, está sendo perseguido pelo filho da escrava, né? Da natureza, o filho de Agar. Quem são os filhos de Agar nesse caso? Os habitantes de Jerusalém, os judeus que permaneceram em Jerusalém, que não se converteram ao cristianismo. Esses são os filhos de Agar. Esses são os filhos de Agar, perseguindo os filhos da promessa. Vós, a igreja, são os filhos da promessa. É isso que ele está falando. Porque os filhos da promessa esperam a Jerusalém do alto, não aquela Jerusalém atual, terrena. E aí, terminando o texto, diz assim: como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Ele está fazendo essa comparação. Que diz, porém, as escrituras: lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com os filhos da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da livre. O que São Paulo está falando? Joga essa Jerusalém no lixo. Essa Jerusalém, ela não é filha da livre. Essa Jerusalém é filha, na verdade, né, da natureza. E ela persegue os filhos da promessa. Então joga no lixo, igual foi jogado Ismael, o filho de Agar, o filho da escrava do Egito, foi jogado no deserto. Então joga no deserto essa Jerusalém. E aí eu coloquei esse texto e ele, na verdade, ele se embananou todo, tentou. Aliás, quem pode assistir o debate, que ele vai começar a falar de outra coisa. Ele nem dá bola pro texto porque ele não consegue fazer uma refutação. E o Raylan entrou num debate com ele exatamente por causa desse debate que eu tive, né? Que nós fizemos lá no meu canal. E aí começou, e ele falou assim: mas onde o Cris Macabeus me refutou? Aí o Raylan colocou esse texto aqui, ele colocou para você, você nem respondeu. E na hora, o Marisvan, eu posso falar, cara, sofista ele é. Sofista ele é. E começa a encontrar sofismas, argumentos do nada, cara. Ele começa, só que assim, são coisas que não tem nada a ver com o texto, né? De humor. Só que assim, quem tá assistindo, quem é protestante assiste, acha que ele encontrou um argumento. E o argumento dele aqui foi a crase. Pô, gente, sério, vocês não vão acreditar. Sério. Que ele falou que isso aqui não fala de Jerusalém terrena, por causa de uma crase. Como se tivesse crase no grego koiné. Como se tivesse crase. Crase se usa na gramática no português, tá? Não, mas ele tá falando que por causa dessa crase aqui não tá falando de Jerusalém. Prestem atenção no áudio, gente. Eu vou colocar aqui e eu já peço aqui os direitos aqui pro meu amigo Raylan, tá, gente? Prestem atenção nisso daqui. É a coisa mais maluca que eu vi nos últimos 5 anos. Acho que nem a Dilma seria capaz de falar, né, um besteirol desses daqui. Nem a Dilma. Sério. Olha só. Ele se superou dessa vez. Olha só como vocês têm problema cognitivo de interpretação de texto. Versículo 24 diz assim: o que se entende por alegoria, pois essas mulheres são 2 pactos, um no Monte Sinai. Uma representa o pacto no Monte Sinai, que dá à luz a filhos para a servidão, que é Agar. Aí diz assim o versículo 25: ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a... repare que o A está craseado. Pronto! Repare que o A está craseado. Tem uma crase no A. Então,
Jerusalém não é mais a prostituta da Babilônia por causa disso. Não é mais a grande cidade. Não é a cidade que crucificou o seu Senhor. Não é mais a cidade que matou os profetas. Não é a cidade condenada. Né? Não corresponde àquela geração que foi condenada pela morte dos profetas, pela crucificação de Jesus Cristo e a perseguição apostólica. Não é mais. Por causa de uma crase. Sério. Eu vou continuar aqui. Tá? Não, o A sem a crase estaria se referindo a Jerusalém. O A com a crase está se referindo que o Monte Sinai, ele corresponde a Jerusalém porque ele está perto de Jerusalém. Gente, tenha noção! Meu Deus do céu, o professor Pasquale tá se mordendo nesse momento, sério. Meu Deus do céu. A crase, tá falando só porque o Monte Sinai está perto de Jerusalém. Aí vem lá nos comentários, né, um pessoal fala, por que você não debate mais? Como é que eu vou debater com isso daqui, gente? Sério, como é que eu vou debater com isso daqui? E ele não parou. Ele dilmou de vez, sério. Dilmou de vez. Nem a Dilma Rousseff seria capaz de encontrar um sofisma desse. Então vocês têm problema cognitivo de interpretação de texto, é coisa de primário, é coisa do primeiro grau de estudo que vocês não sabem interpretar um texto. Né? Corresponde a Jerusalém atual. Aí ele explica, pois esta Agar, no caso, ele não escreve Agar, mas ele está querendo dizer no texto que esta Agar... Ele está querendo dizer, você viu? Ele não... pois esta Agar, ele tá falando, só que não tem no texto depois disso, tá? Corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Isso que tá no texto. Ele fala, pois essa Agar, ele já tá acrescentando coisas no texto que não tem no texto. Tá? São Paulo não colocou, pois esta Agar. Não, ele tá falando da Jerusalém atual. Representada pelo Monte Sinai, ela é a escrava com seus filhos. É ela que é a escrava. E aí ele vai dizer que a Jerusalém que é de cima, ou seja, a Jerusalém que está acima do Monte Sinai. Gente, ele tá falando que São Paulo fala a Jerusalém de cima ou a Jerusalém do alto, ele tá falando isso que não é Jerusalém celestial. Ele tá falando que é porque essa Jerusalém está acima do Monte Sinai. Sério, gente, sério. É isso que ele está falando. Cara, eu queria realmente, ter morrido sem ter visto isso daqui. Sério. A Bíblia tem que ser retirada das mãos de uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa não pode ler a Bíblia. Ele não pode fazer pregação. Ele tem que ser impedido. Você está vendo a manipulação que ele está tentando fazer aqui? Com argumentos de Dilma Rousseff. E ele continua, ele não para. Essa é a livre. Ele não está falando de nada de Jerusalém Celeste aqui. Não existe nenhuma menção a Jerusalém Celeste. Ele está falando da Jerusalém terrena. Quando fala do mistério da iniquidade, que não fala do anticristo, aí para ele é anticristo. Agora, ali como está falando de Jerusalém do alto, não é celeste, porque não está falando celeste, está falando só do alto. Olha, vou te falar, é difícil, cara. É difícil, sério. Olha, eu tô falando. Eu ainda debato com alguém. Nesse nível aqui eu debato. 360 paus. Deposita na minha conta 360 paus e aí eu debato. Porque de graça não dá. Não dá. Sério. Pra perder 2 horas de debate pra ficar tendo que ensinar como se usa uma crase. E olha que eu realmente não sou a pessoa apropriada pra ensinar gramática, tá? Mas 2 horas pra ensinar como se usa uma crase, que não tem nada a ver uma crase com o texto e com essa interpretação maluca que ele fez. Terrena mesmo, mas que está acima do Monte Sinai. Isso tudo é uma questão de interpretação de texto, mas vocês não sabem, vocês não estudam a Bíblia. Vocês estão acostumados a criar o conceito. Criar não, porque vocês não criam nada. Vocês estão acostumados a repetir igual papagaio tudo que os outros falam. Né? Então vai um tonto lá chamado de Macabeus, lá que nem esse. Sempre tem que citar meu nome. Cara, esse cara é apaixonado por mim. É apaixonado. Sempre tem que citar meu nome. O nome dele é Cristiano Siqueira. Se intitula como Macabeus, vai lá, cria um personagem, falam as bobagens na internet, vocês vão e acatam, né?
Então não tem nada a ver. Aí ele está dizendo, mas Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Ele está falando da Jerusalém mesmo, da Jerusalém terrestre, mas que está acima de Agar. E essa é a livre. Né? E aí, porém, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava com seu filho, que foi o que Abraão fez. Ele mandou embora Agar e o filho, né? Porque o filho da escrava ele não pode herdar os... É isso daí, gente. Sério, cara, foi isso daqui que ele... Essa foi a refutação que ele fez em cima do texto. Vamos voltar para o texto novamente aqui. Vamos voltar para o texto, tá? Quando fala aqui, olha, ó, prestem atenção. Uma das alianças aqui, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão é Agar. Tá falando que essa aliança é Agar por quê? Porque é escrava do Egito. Tá? Ele tá falando uma alegoria com a escrava do Egito. Essa é Agar. Corresponde a essa Agar e essa aliança que foi feita no Sinai, corresponde a Jerusalém atual. E ele acrescentou aqui, ó, onde está falando que é escrava com seus filhos, ou seja, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Quem é escrava com seus filhos? A Jerusalém atual. Ele colocou Agar, que ele acrescentou do nada, ele adulterou o texto. Ele falou aqui, olha, corresponde a Jerusalém atual, pois, aí ele colocou aqui, da cabeça dele, pois Agar é escrava com seus filhos. Aqui, ó, no meinho aqui, ó, do atual com é escrava, ele colocou pois Agar. Ele adulterou o texto para tentar formar uma ideia. E mesmo adulterado não ia dar o sentido que ele quis colocar. Por que tem a crase aqui, gente? Por que tem a crase aqui? Normalmente não iria ter. Normalmente, mas tanto faz se tiver crase ou não. Só está falando que essa aliança do Monte Sinai, na alegoria é Agar, escrava do Egito, corresponde a Jerusalém atual. Por que Jerusalém atual? Porque Jerusalém é escrava do Monte Sinai, escrava dessa aliança, tá? A crase aqui normalmente não iria vir. Se fosse só Jerusalém atual aqui, não iria vir crase, tá? Se eu tiver errado, depois me corrijam. O problema é o quê? O qualificativo aqui, que é escrava, feminino, porque a crase sempre vem antes do pronome feminino, essa coisa toda aí que eu não gosto de... Eu detesto regras de português, tá? A crase sempre vem antes, né? E Jerusalém não teria crase, mas como tem o qualificativo aqui, que é escrava, no feminino, você é acraseado. A mesma coisa, eu estava até vendo alguns exemplos, quando eu falo assim, vou a Florianópolis. Vou a Florianópolis, beleza, não tem crase. Agora, se eu vou a Florianópolis, a cidade das 42 praias, aí sim, aí vai craseado por causa do qualificativo. Só por causa disso vem a crase. Não tem nada a ver que é porque é perto de Jerusalém, não é Jerusalém. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa crase maldita que ele inventou na cabeça dele, gente. Tá? Agora vamos continuar, vamos entender o que é Jerusalém do Alto. Tá? Aqui não tem o pois Agar é escrava com seus filhos. Não, aqui é Jerusalém é escrava com seus filhos. Mas qual que era o contexto disso que São Paulo, né, estava escrevendo? Qual que era o contexto todo ali? São Paulo estava falando de leis. A escravidão da lei. Que a lei ali, aquela lei do Monte Sinai, gerava filhos para a escravidão dentro de Jerusalém. Ele começa a carta dele falando disso ali, né? Naquele capítulo, Gálatas capítulo 4, agora versículos do 4 ao 7, ele fala, mas quando veio a plenitude dos tempos, olha a plenitude dos tempos, né? O fim dos tempos. Deus enviou o seu filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submisso a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, sob debaixo da lei, tá? Para que recebêssemos a sua doação. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, Pai. Portanto, já não é escravo, mas filho. E se és filhos, então também é herdeiro de Deus. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, nós não somos mais escravos. Então ele enviou o submisso à lei para remir os que estavam sob a lei, retirar essa lei. E mais abaixo ele fala que lei é essa? A lei da aliança com o Sinai. Ele está falando que Jerusalém corresponde a Agar, a escrava do Egito,
Por quê? Ela corresponde. Porque naquele momento Jerusalém atual era escrava das leis do Sinai, daquela aliança do Sinai. E aí São Paulo fala, faça com Jerusalém, que é escrava com seus filhos, o mesmo que Abraão fez com Agar. Jogou no deserto, joga fora, joga no lixo, não serve. Por que não serve? Porque nós esperamos a Jerusalém do alto. E aí, ele não parou a dilmada dele. Ele foi falar que a Jerusalém do alto é porque ela está acima do Monte Sinai. Mano, de Deus. Por que fala Jerusalém do alto, gente? Vai lá em Hebreus capítulo 12, versículos do 18 ao 23. Em verdade, não vos aproximastes de uma montanha palpável. O que está falando? Tangível, palpável, que você pode pegar. Não é isso. Olha só. Invadida por fogo violento, nuvens, né? Nuvem, trevas, tempestade, som de trombetas e aquela voz tão terrível que os que ouviram suplicavam que ela não lhes falasse mais. Estavam verdadeiramente aterrados por esta ordem. Todo aquele que tocar a montanha, mesmo que seja um animal, será apedrejado. E tão terrível era o espetáculo que Moisés exclamou, eu tremo de pavor. Né? Olha aqui falando. Né? Vós, o contrário. Aqui está falando exatamente da escravidão. Está falando dos filhos da escravidão e agora falando dos cristãos. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. Para o cristão. Lá em São Paulo está falando o que ali no texto de Gálatas? Está falando, olha, joga fora essa Jerusalém atual, terrena, e porque nós esperamos a Jerusalém do alto. Que Jerusalém do alto é essa daqui, olha? Vós, ao contrário, vos aproximaste do Monte Sião, mas da cidade de Deus vivo, a Jerusalém celeste. A Jerusalém celeste. Está falando do mesmo vós, os cristãos. E o que significa tudo isso? Jerusalém celeste é a Jerusalém do alto, é aquela que desce do céu, porque ela está no alto, está aqui em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 10. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa Jerusalém que descia do céu de junto de Deus. Por isso que é Jerusalém do alto, aquela que desce do céu. Isso aqui é exegese, gente. Isso aqui é exegese. Isso é exegese racional. Tá? E só para mostrar aqui que a aliança eterna pode ser quebrada, só mostrando aqui um texto que a aliança eterna ela pode ser quebrada, tá, gente? Ela é condicional, ela não é incondicional. Em Isaías 24, versículo 5, por exemplo, na verdade a terra aqui é Jerusalém, tá? Jerusalém não, é Israel, na verdade, né? Terra é território de Israel, tá? Depois veja o texto todo que termina falando de Jerusalém. Na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudando os estatutos e quebrando a aliança eterna. Ou seja, a aliança eterna pode ser quebrada. Tá? Por isso que Jerusalém, que tinha uma aliança eterna com Deus, quebrou essa aliança e foi jogada no deserto igual Agar. Olha, gente, sério, meu, cara, eu não acreditei quando eu vi o vídeo ali do Raylan. Eu não acreditei nessa dilmada dele. Eu não acreditei. E ele acha que ele refutou. Ele acha... Porque... E ele é assim, gente. O Marizan é assim. Ele é um sofistão. Sofistão, tá? Ele encontra argumento... Não sei da onde, tá? Não sei da onde. Ele encontra argumento que não tem nada a ver com o debate. Mas ele coloca aquilo como se tivesse a ver com o debate. Ali ele olhou o texto que foi passado para ele, falou, o que eu faço agora? Meu Deus do céu. Aí viu que tava ali uma crase com crase, aí falou, essa crase aqui, tá vendo essa crase aqui, ó? Isso aqui diz que Jerusalém não é a prostituta da Babilônia, não é a grande cidade que matou os santos e profetas, não é a cidade que perseguiu os apóstolos, que crucificou o seu Senhor. Não é a grande cidade que está no deserto. Não é Jerusalém, por causa da crase. Cara, tenha santa paciência, velho. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.